pessoal, estamos aqui no novo estúdio da Urban TV Brasil e eu estou muito feliz por começar esse programa de hoje com essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, que é o William Aibel. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Andréia, por você e toda a sua equipe de trabalho, por esse convite maravilhoso de estar junto a vocês e aos seus telespectadores. Obrigada. Então vamos apresentar. O William, eu conheci ele no coral e também porque ele faz as kombuchas mais gostosas que eu já provei. Eu era uma pessoa bem resistente, lembra que eu falei? Quando eu provei a dele, meu Deus, é um suco que tem uma coisa muito especial, né? Então, vamos falar assim, eu sei que tu és biólogo, né? De formação. E como que foi essa ideia de fazer essa kombucha? Então assim, André, vamos trazer um pouco da história da kombucha, né? A kombucha, ela é uma bebida de origem chinesa, né? Há mais de 2.000 anos, então ela é uma bebida milenar, proveniente lá da China, na qual ela tem como base chás. Esses chás eles podem ser o chá preto, o chá verde ou até o chá mate. E o resultado dessa combinação, então, formam-se o que a gente chama de probióticos. O que são probióticos? Probióticos são enzimas produzidas por esse processo aí de fermentativo que a kombucha nos dá e que nos auxiliam no nosso dia a dia, na saúde, né, na composição de hormônios. Então é uma bebida muito proveniente para a questão de saúde, né? Ela é extremamente saudável nessa composição que ela nos traz. E esses probióticos nos ajudam muito na composição hormonal, composição de enzimas que fazem a manutenção periódica do nosso organismo. Então a kombucha, ela entrou na minha vida a partir de 2018, praticamente ali no início da pandemia, né? Eu passei por um processo de depressão muito grande. E pela minha formação, por ser um professor pesquisador, né, sou biólogo, pesquisador, eu fui atrás da kombucha por meio de artigos científicos. Então aí eu fui estudar. E aí todo professor pesquisador ele é um pouco curioso. Sim. E aí eu fui através desses artigos para saber se realmente tudo aquilo que ela diz ser, ela é comprovada cientificamente. E ao estudar, eu me surpreendi, né? Dentro da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, a Unicamp, tem artigos dentro do Departamento de Engenharia de Alimentos que comprovam a eficácia dos probióticos que a kombucha traz. Olha, né? Só, então quer dizer, ela não é só a bebidinha da moda. Não, ela é uma bebida que ela vem trazendo aí muita satisfação em termos de saúde, né? Em todos os campos, equilibrando a própria saúde de quem a consome, né? E aí, se falando da kombucha, por que ela é essa bebida milenar, né? Porque se nós formos estudar o nosso histórico dentro da composição orgânica que o nosso organismo é feito, nós temos dentro da gente o que a gente chama de microbiotas. O que são microbiotas? Um conjunto de micro-organismos que ajudam na manutenção das funções orgânicas. A kombucha funciona na sua mesma composição. Para se transformar nessa bebida fermentativa, existe um campo microbiótico que ela tem, que a gente chama de scoop. O que é o scoop? São a junção desses micro-organismos que vem a levedura, que é um tipo de fungo benéfico, cabe ressaltar, juntamente com as bactérias também saudáveis. A junção desses micro-organismos forma essa microbiota, que é o scoop, que é essa bolachinha que está ali, na base do chá que compõe, que a gente falou anteriormente, que é o chá preto, sim, chá verde, né? Então a junção desses dois elementos forma então o processo fermentativo e que vai originar a kombucha, propriamente dita. Olha só, e tu faz com frutas? Isso, daí assim, a kombucha Aibel, ela tem por objetivo a quem consome provenir realmente o resultado da sua saúde. Tá. Então ao estudar todo esse processo biótico que a kombucha traz, eu quis associar mais ainda, né? E a gente sabe que estudos científicos, quais são a ajuda que ela traz. Então a kombucha por si só, ela já diminui cientificamente índice glicêmico no sangue. Para quem tem diabetes, ela diminui consideravelmente esse índice glicêmico. Nossa! Outra coisa, ela ajuda quem tem problema no sono. Então, para quem tem muito problema de insônia, ela ajuda nessa composição hormonal que faz com que o sono venha mais, né, mais tranquilamente.
Outra coisa, ela também ajuda no processo anti-inflamatório por si só. Andréia, se a gente for olhar a nossa composição de sociedade, nos tornamos uma sociedade imediatista. Queremos resultado para agora. Isso, exato. Então, o que acontece? Nós, infelizmente, temos a consciência de que precisamos fazer com que a doença seja exposta para daí tratá-la, para ter um resultado imediato. Quando a gente tem uma consciência de prevenção, nós utilizamos dos mecanismos naturais para prevenir doenças que serão mais fáceis a serem erradicadas nesse processo. E a kombucha ela é um desses elementos que faz com que a gente tenha essa consciência de prevenção. Então aí ela ajuda nessa questão preventiva de todas as doenças. Nossa, que maravilha. que possam acontecer, que vai acontecer, mas não tão absurda quanto seria ela já pré-instalada no nosso organismo. Tá. E como que eu devo tomar? Assim, são doses diárias? Assim, uma receita não tem. Cada um tem uma maneira, mas eu aconselho a tomar geralmente em jejum, logo quando acorda, né? E após ingerir a primeira refeição, o almoço ou o café, ou a janta também, né? E logo depois se for dormir também. Então assim, um cálicezinho, um shotzinho, se toma um pouco para poder ajudar nesses processos digestório e também no processo de quem tem problema de insônia. Quando você falou da fruta, a kombucha Ebel que eu estava te comentando é o seguinte, eu pelo menos tenho cuidado de trazer frutas orgânicas. Ótimo. Essas que eu trouxe para você, a de abacaxi e a de limão siciliano, vem de uma agricultura familiar lá perto de Antônio Carlos, onde eu tenho a certeza que esses produtores não trazem nenhum tipo de agrotóxico. Por que eu tenho essa consciência? Porque a gente já tem essa propriedade da kombucha, dessas condições de saúde. Se eu associo a propriedade da fruta, eu potencializo a kombucha produzida. Vou pegar um exemplo. Trouxe de limão siciliano para você experimentar de abacaxi. Cientificamente, nós sabemos que o limão siciliano, a propriedade do limão siciliano, ajuda no processo anti-inflamatório, né? Ajuda na composição da fibrogenia do sangue, ou seja, uma pessoa diabética ela tem problema de cicatrização quando aparece uma ferida, algum problema, devido à falta de uma proteína chamada de trombose ou trombiose. Essa proteína ela é deficiente nesse processo de diabetes. A kombucha ajuda exatamente nessa formação. Então, a kombucha junto com o limão siciliano. Então, eu estou trazendo dessa fruta orgânica propriedades que, ao se misturar com os probióticos da kombucha, potencializam e ajudam a cada tipo de enfermidade, ou pelo menos previnem essas enfermidades. Sim, não, e imagina, shotzinho que tu toma ao acordar, depois de almoço, janta, antes de dormir, isso daí, e vai trazer todos esses benefícios, meu Deus, que maravilha! Evitando futuras doenças, né, algumas enfermidades que se isso faz uma limpa, né? Isso, é um detox praticamente, né? É um detox. E é uma bebida saudável, bem preciosa, né? Ela tem um sabor leve. Nossa, muito né? Ela é gostosa. muito leve, então assim, ela não é ácida, ela não é doce. Enfim, ela é uma bebida balanceada. A gente sabe que no mercado existem determinados tipos de marcas, né? Sim, claro. Mas a kombucha por si só, independente de ser a kombucha Ebel ou qualquer outro tipo de marca, ela traz esses probióticos que ajudam muito e auxiliam na nossa questão de saúde. Olha, mas eu falo, gente, depois que prova a dele, as outras, assim, ó, experiência, lembra que eu era bem resistente, até que um dia eu falei, não, eu vou provar, eu fiquei tomando, eu vou tomar mais um pouquinho, meu Deus, que boa que é, muito boa mesmo, e também tem eu sei que tem um complementozinho, que o William é uma pessoa super espiritualizada, tem uma luz maravilhosa e tu faz um reikizinho nela. Eu faço, na verdade, por ter a minha conduta espírita, né, eu sempre quando vou produzir as kombuchas, porque eu prezo assim, Andréia, além da questão orgânica, de evitar o máximo de qualquer tipo de aditivo químico que possa, eu estou trabalhando com um micro-organismo, né? O Scooby é um micro-organismo, é uma bebida viva, né? Então essa bebida viva a gente continua ingerindo e ela fazendo os benefícios por ser uma bebida viva simbioticamente ao nosso organismo. Eu também acredito na energia desses micro-organismos, a energia das frutas, então eu sempre coloco uma música leve, né?
Eu faço uma oração antes, Olha né? só. Para que a pessoa que esteja ingerindo esta bebida realmente esteja adquirindo pela questão de saúde. Então, assim, eu não prezo pela quantidade, mas pela qualidade, por essas condições aí objetivas da saúde. Ótimo. E a rede social da kombucha? A rede social da kombucha, então, eu tenho Instagram, que é bel_kombucha, né? E o telefone que está no rótulo, que é 48-99-190-0291. Então, pessoal, vamos provar agora. Você quer de abacaxi ou de limão siciliano? Eu vou provar de abacaxi. De abacaxi. Na verdade, eu vou tomar as duas, né? Mas agora sim nós vamos brindar com a de abacaxi. Tá bom, querido. E você também me acompanhe para nós brindarmos essa kombucha, essa bebida maravilhosa. Querido, assim nós vamos terminar. Eu agradeço muito a tua presença e toda essa aula que deu. E, pessoal, provem essa kombucha. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos. Gente, muito bom. Tchau, pessoal. Pessoal, então agora para dar continuidade a esse programa tão especial aqui, que nós já conversamos com o William, né? Já tomamos a nossa kombucha e agora estou aqui com a Simone Santos, que é advogada e também regente de um coral que eu tive o prazer de participar e de conhecê-la junto com todos os outros participantes, né, os coralistas lá, e que deu certo de vir hoje aqui. Eu estou muito feliz porque hoje está sendo o meu primeiro programa na sede nova e eu já comecei com pessoas muito especiais. Então eu agradeço a tua presença aqui. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De poder falar um pouquinho da gente, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz dentro da área da arte, né? E isso é muito importante para a gente. Então, vamos começar. Simone Santos, advogada. Fala do teu trabalho. Meu trabalho. Então, nós trabalhamos com a área de inventários, né? A parte civil também, a área de família. Atendemos a parte lá das pensões, né? Daquelas questões familiares muito importantes, né? Que todos nós conhecemos. A parte de inventário, que é uma parte também muito desafiadora para os familiares, né? Não para a gente, porque a gente já está acostumado. Então essa é a nossa área de atuação. Algumas causas trabalhistas, mas nem tanto. Nossa área hoje focada, que é a nossa especialidade, a nossa especialização é na parte de inventários e na
de família, né? Isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde toda a família precisa, né? Precisa. De fazer isso, Precisa. porque não importa, porque no começo, né, meu bem, depois são meus bens, né? É, bem então, assim. E mesmo para orientação. Exato. Às vezes tem alguns desencontros que numa conversa a gente resolve. Olha só. Então não precisa ir para a esfera judiciária, às vezes é só uma questão de entendimento e numa consulta jurídica a gente consegue ajudar. Às vezes a conciliação a gente consegue dentro do escritório. Né? Marido e mulher não estão se entendendo, às vezes são só pontos de vista. A questão não é porque faltou amor, não, é porque a cabeça não tá se encontrando com a outra e às vezes num diálogo consegue resolver. Claro, porque às vezes está ali com a emoção abalada, né? E daí tem que vir alguém com a razão, né? Que que olha a gente ajuda de fora. Então também essa orientação pode te procurar que você concilia. Que a gente concilia. E também porque a gente tem o conhecimento da constelação familiar. Então eu utilizo dentro do meu trabalho jurídico o conhecimento da constelação familiar. Ah, que ótimo. Então esse diálogo que a gente percebe quando a gente entra em contato com essa realidade, né? Assim, ela se amplia. Então a gente vai vendo que todas as nossas ações, elas têm conexão com o contexto familiar. E muitas liberações, elas podem se realizar dentro dessa área. Então a gente associando o conhecimento jurídico ao conhecimento que a constelação familiar nos dá, a gente consegue resultados mais significativos dentro do trabalho. Ai, coisa boa falar com pessoas espiritualizadas, meu Deus do céu, né? Porque daí já tem toda essa energia, essa amorosidade, tudo que a gente encontra aqui, né? Obrigada, sou tua obrigada. fã. E essa parte de coral, como que isso entrou na tua vida, né? A música, tudo. Essa parte aqui ela já tem alguns anos, né? 2018, antes da pandemia ainda. Foi um convite do Edson, um amigo nosso, que era presidente na época da 14ª URI, que ela é responsável pela orientação das casas espíritas aqui nessa área, né? Hoje são 26 casas. E ele nos convidou para fazer um trabalho. E nós tivemos a ideia do coral, né, com a Crema. Temos ali a nossa amiga Crema, né? Que foi e é muito importante dentro desse trabalho. E nós iniciamos essa árdua tarefa, né? Porque na verdade o coral ele é um trabalho de união de corações e de despertar de alma. Não é simplesmente um trabalho de canto, né? É claro que eu utilizo o conhecimento técnico, que essa é a parte que nos cabe. Mas como o nosso coral ele é um coral espírita, então tem a parte do trabalho da educação do ser humano, da alma humana, né? E aí a gente passa por aquele processo de evangelização, de esclarecimento, de reflexão, de autopercepção, de autoeducação, né? E o mais legal do coral é que ele reúne as casas da região. Então, cada casa, ou às vezes tem mais de um, né? Pode vir mais de um, mas envia seus integrantes que tenham a ver com a arte, que queiram estar dentro desse trabalho para estar conosco. Então, é um trabalho de união de casas. Eu acho assim completo, né? Porque tem a oração inicial, tem a leitura daquele livro bem, né, que está sendo lido, Espiritismo na Arte. Depois tem exercícios, tem o próprio canto, finaliza, né, com mais um momento lá de oração e ainda nós recebemos o passe. Sim. Então eu acho é muito completo. Muito completo. Né? Porque não são só nós que estamos ali, né? Tem a espiritualidade presente também, né? Toda uma espiritualidade que prepara o ambiente para aquela tarefa, porque por ser um trabalho espiritual, né, ele ajuda a irmãos que estão em condição de sofrimento por causa da irradiação, da vibração que a música produz, serem auxiliados, serem medicados, muitos são libertados, né? Então é um trabalho muito intenso e você chega e não vê nada, não tem nada, né? Os olhos físicos não percebem, né? Mas alguns trabalhadores, alguns coralistas, eles por serem mais sensíveis, eles percebem, eles sentem, alguns veem, né? Então a gente vê e depois a gente vê o resultado também do trabalho. Nossa, meu Deus, assim,
A gente sente a energia, a amorosidade de todas as pessoas, todo mundo recebe super bem, então é muito especial. Uma casa que eu já falei, é tão pequena, mas ela é tão imensa. É verdade. Né? Um espaço físico, a gente só sente quando chega lá, né? Parece que aquilo lá não tem teto. Parece que aquilo lá rompe os céus mesmo, né? É muito... a tua dedicação, assim, eu acho incrível. A tua paciência. A tua paciência com cada um. Lá e assim, sabe? Sempre torcendo para dar certo tudo. Eu acho isso muito legal. E tem a Semana da Arte também, né? Você quer falar sobre isso? Gostaria. Então, a gente tem a Semana da Arte que começa no dia 21 de outubro e vai até o dia 29, né? Então, com a abertura da Semana da Arte, a 14ª URI e a primeira URI, que é a União Regional Espírita, elas estão apoiando a vinda do Haroldo, que tem 2 casas, a Amor e Humildade do Apóstolo, em parceria com a outra, que está trazendo o Haroldo aqui para Haroldo Dutra Dias para Santa Catarina. Então, para quem não conhece o Haroldo Dutra Dias, ele é um palestrante espírita, né? Escritor, juiz e também trabalha e atua em outras áreas, por exemplo, na psicoterapia, que ele está começando a se especializar também. Então, ele assim, é uma pessoa que amplia seus conhecimentos, sempre voltado para o socorro, o amparo da alma humana, né? Então a gente vai estar trazendo o Haroldo para o diálogo espírita na arte. Nossa, né? Então vai ser muito rico esse dia. De manhã ele vai estar com os jovens, vai ser só com os jovens, né? À tarde com todo mundo, com os jovens e com os adultos. E à noite a palestra de encerramento. Mas a gente não está trazendo só ele não, a gente está trazendo também o Marco Lima. O Marco Lima, ele é o coordenador da área de arte da FEB, Federação Espírita Brasileira. Então ele tem a importância de nos auxiliar na implantação da arte nas nossas federativas, né? Então o Marco Lima é uma pessoa abençoada e a área de arte ela é muito nova, um bebê. Ela vai fazer 1 ano agora, né? Bem pouquinho, então, meu Deus do céu, só bênçãos. E a arte é para tudo, né? A arte já é uma palavra bonita, mexe com o belo, né? Então, em todos os setores da arte e com a espiritualidade, meu Deus, que bom que vai ter essa Semana da Arte. Então, é de 21 a 29 de outubro. De outubro, isso. E onde que as pessoas podem procurar por isso? Durante a Semana da Arte, as casas espíritas que estiverem interessadas, elas vão disponibilizar um horário para que, de acordo com a disponibilidade dos artistas espíritas, essas apresentações possam ser realizadas simultaneamente. Então, em várias casas espíritas durante a semana, em horários similares, vão estar havendo essas apresentações. Então, quem é espírita, procura o teu presidente da tua casa espírita, ou então um frequentador, alguém que tenha conhecimento, para se informar a respeito dessas apresentações artísticas que estão para acontecer. Ótimo, ótimo. E, no mais, se alguém tiver interesse em entrar no coral, daí seria para o ano que vem, como que é? Para entrar no coral a gente tem alguns critérios, né? O primeiro é a pessoa realmente frequentar uma casa espírita, estar estudando, ter conhecimento doutrinário e afinação. Então, isso é muito importante. Parece assim, puxa, mas isso tudo, não é bem isso tudo, porque quem já está dentro, quem é trabalhador e quem estuda, é normal, é uma disciplina, né? Mas é o cotidiano. Sim. É o normal do trabalhador mesmo, Exato. porque ele já está lá dentro e ele estuda. É natural do espírita fazer isso. E a afinação, né? E por que a gente pede para que esteja na casa espírita? Por que a gente pede para que esteja trabalhando? Por que a gente pede para que esteja estudando? Porque uma pessoa não evangelizada, ela tem dificuldade de compreender o método. Olha só, isso é importante. Então, o evangelho, ele nos ajuda a amadurecer. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela não é evangelizada, você chama a atenção dela, ela vai... Meu Deus do céu, né? Se for o orgulho for muito
né, tiver muito aflorado, Sim. a pessoa perde a cabeça, porque você está chamando a atenção ali, né? Claro. Como coordenadora, como orientadora, é meu dever sempre, Exato. né? Não está certo, a gente orienta, isso aqui não está certo, a gente precisa seguir por aqui. Então, quando a pessoa não tem essa maturidade que o Evangelho oportuniza, dificulta muito o trabalho, porque desarmoniza toda a psicosfera vibracional, entende? Sim. Então, por isso, desse cuidado que a gente tem, esteja na casa espírita, seja trabalhador, estude, conheça e tenha afinação. Né? E daí é só chegar e cantar. Vamos embora. Isso aí. E a gente vai ter as técnicas, né? Que a gente Sim. tem os vocalizes, tem os exercícios, a gente pega no pé, né? É disciplina, precisa ter disciplina para qualquer coisa, né, que a gente faça. Claro, porque tem a tarefinha a fazer durante a semana, porque não é só chegar lá uma vez por semana e cantar, né? Não. E ajuda bastante, ela é super dedicada. Eu sei que eu passei por isso, assim, agora eu já conversei com ela, vou dar uma pausinha por causa de compromisso, mas ano que vem tô lá, ó, primeiro dia de aula. E a gente aguarda. Com certeza, não largo mais de vocês, imagina. Querida, eu agradeço demais a tua presença, assim, vou repetir, foi a melhor estreia aqui, sabe? Que bom. Na nova sede, primeiro com o William e agora contigo aqui, a Creminha ali nos bastidores. Crema tá ali também, firme, os dois. Depois, uma outra vez, ela vem aqui cantar junto com a Simone. E agora eu gostaria que você encerrasse mostrando esse teu dom maravilhoso e a tua voz, que é linda. Então vamos lá. Um pouquinho para frente. Que a gente tem aqui o entrevistado anterior, é o nosso coralista também, né? Faz parte. Tá junto com a gente nesse trabalho. E é muito bom a gente ver, né, o crescimento de cada um dentro dessa seara. A música qual vai ser? A música vai ser Aos Pés do Monte, Tim e Vanessa. É linda, pessoal, linda. E a gente vai cantar um pedacinho, então. Tá, né? bom. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. E assim encerramos esse Encontros Urbanos lindo. Obrigada, querida. Obrigada também. Tchau, pessoal.